Boa noite, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho do Sábado, do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Chuto. Vamos fazer o nosso tradicional Pai Nosso, elevando o nosso pensamento a Jesus, deixando tudo para trás. Vamos nos concentrar, vamos pacificar o nosso coração e vamos fazer a oração ensinada pelo Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tenham nos ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Gente, no Natal nós falamos um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, né? Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre Jesus já adulto. E para isso eu tenho que voltar um pouquinho na história, lembrar um pouquinho daquilo que a gente já conversou antes. Então, no decorrer da história da humanidade, ela recebeu 3 revelações, né, da história cristã. A primeira foram os ensinamentos de Moisés. Depois os ensinamentos de Jesus Cristo e finalmente os ensinamentos do Espiritismo. Essas revelações dizem respeito mais particularmente às coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio dos seus próprios sentidos. E o conhecimento disso é dado por Deus ou por seus mensageiros, que são os profetas, os messias ou então os missionários. Moisés, gente, não sei se vocês se recordam, foi a primeira revelação. E na lei de Moisés nós encontramos 2 partes distintas. A lei de Deus, que foi recebida mediunicamente no Monte Sinai, lembra que ele escreveu os 10 mandamentos? Aquela é a lei de Deus. E a lei civil ou disciplinar, que ele escreveu para controlar o povo da época. Nós temos que lembrar que o povo tinha ficado muito tempo no Egito e eles tinham adquirido uma série de vícios e ele precisava de uma lei bem rigorosa. Algumas das leis civis e disciplinares do tempo de Moisés, a gente recorda delas até hoje. Por exemplo, a história do olho por olho, dente por dente, que você faz, você recebe na mesma medida. A história do amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Tinha uma história que não podia casar com estrangeiro, só casava dentro da própria tribo, da própria religião. Não podia cozinhar carne, alimentos que fossem carne e leite juntos. Então aquelas receitinhas da internet lá, que se tivesse aquele tempo não ia funcionar. Então eram leis para tudo, gente, para tudo que vocês imaginassem tinha lei. Por quê? Porque o negócio lá, a barra era pesada, era um povo muito indisciplinado. Então, depois que Moisés se foi, e antes do aparecimento de Jesus, surgiram os profetas em todos os cantos da Palestina. E essas profecias anunciavam a chegada do Messias Salvador do mundo. Quando a Jesus destruir a lei de Moisés, ele mesmo dá resposta a isso dizendo que eu não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Quer dizer, Jesus não veio destruir a lei de Moisés, ele veio complementar e arrumar algumas coisas que estavam distorcidas na época. Uma das coisas, né, seria a noção que as pessoas tinham de Deus. O Deus de Moisés era um Deus vingativo e impiedoso. E o Deus de Jesus é um Deus clemente, ele perdoa, ele é soberanamente justo, quer dizer, ele olha a situação de cada um de nós e
ele é bom. Então, Jesus, além de mostrar esse Deus, ele acrescentou à revelação de Moisés um fato que não contava na época, que era a vida futura. Lembra quando ele fala, meu reino não é deste mundo? Quer dizer, existe alguma coisa do lado de lá? Então ele acrescentou isso. Ele acrescentou o amor ao inimigo. Você deve amar, orar pelos seus inimigos. E a necessidade do perdão. Você tem que perdoar. E aí, ele dá como condição única para a salvação amar a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Então, completamente, em alguns aspectos diferentes daquilo que a lei mosaica dizia. Mas isso não quer dizer que ele revogou tudo. Os 10 mandamentos continuaram lá intactos. O que Jesus mexeu, gente, foi a parte humana, a parte que não dizia respeito aos 10 mandamentos, certo? Então, depois de Jesus, aparece o Espiritismo, que é considerado pelos espíritas a terceira das grandes revelações, o Consolador prometido por Jesus. Então a gente vê que o fato do homem poder se comunicar com os espíritos, gente, Moisés também proibia a comunicação com os espíritos. Esqueci de dizer lá atrás, vou contar aqui. Então ele não podia comunicação com os espíritos. E a doutrina espírita, um dos grandes pilares é justamente a comunicabilidade com os espíritos. O fato da gente nós podemos nos comunicar com os espíritos, ele traz uma consequência de alta gravidade, que nos é revelado um mundo novo, e é o mais importante dos mundos, porque o mundo espiritual é a nossa pátria, é para onde nós vamos, é a nossa morada. A terra é só uma passagem e todos os homens vão ter que voltar um dia para o mundo espiritual. E esse conhecimento de tal fato causa a modificação dos nossos hábitos, no caráter das pessoas, influindo sobre as relações sociais. Porque se você sabe que essas coisas da terra não têm tanta importância, porque existe um mundo do lado de lá, que é mais justo, que é baseado naquilo que você, nos tesouros adquiridos aqui na terra, mas os tesouros espirituais, você não tem tanta ganância, você não quer tanto pisar no outro para poder conseguir tudo para você. Então os nossos relacionamentos sociais mudam completamente. Então não existe mais uma ideia vaga de vida futura, mas uma revelação consistente do mundo invisível que nos rodeia e que povoa o espaço, a pluralidade dos mundos no espaço. Então nós sabemos, nós os espíritas, que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, que são através da reencarnação, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Nós nunca vamos ser iguais a Deus, mas nós vamos ser certamente iguais a Jesus, iguais a outros espíritos perfeitos. Então isso daí quer dizer que nós vamos conquistar a nossa perfeição. Todos têm direito a ela. Então, a parte moral do Espiritismo fundamenta-se em Jesus e seu Evangelho, certo? Ela é toda fundamentada em Jesus e no Evangelho de Jesus. Mas para o Espiritismo, quem seria Jesus? Então, ao contrário de algumas religiões que acham que Jesus foi criado perfeito por Deus, nós sabemos que Jesus evoluiu como todo mundo, né? E até que ele chegou ao estágio de perfeição. E segundo o Espírito Emmanuel, né, ele conta um negócio muito interessante. Ele conta que na direção de todos os fenômenos planetários existe uma comunidade de espíritos puros eleitos por Deus. Eles são encarregados de cuidar do cosmos, de todos os planetas. E essa comunidade de seres angelicais e perfeitos, Jesus faz parte dela, certo?
E Jesus, né, aqui nas proximidades da terra, essa comunidade de espíritos perfeitos só se reuniu 2 vezes, né? A primeira foi quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar, quer dizer, quando a Terra foi formada. Aí eles se reuniram para discutir como é que ia se dar aquela formação da Terra. E Jesus, desde aquele tempo, estava presidindo a formação da Terra, cuidando da Terra. E não só da Terra, ele cuida da Terra e de todo o sistema solar. É a responsabilidade dele, ele é o governador. A segunda vez que eles se reuniram foi justamente quando Jesus ia encarnar na Terra, né? Foi um fato tão importante que eles se reuniram para combinar como ia ser essa vinda de Jesus ao planeta Terra. Então nós vemos, né, a grandeza de Jesus. Ele é o construtor da Terra, do planeta, né, destinado à nossa melhoria espiritual. Então, quando Jesus veio, isso foi um sinal de que a humanidade estava em condições de receber os assentamentos superiores. Quer dizer, ela tinha saído daquela fase ainda deveras imperfeita, muito cheia de defeitos. Então já havia condição de os habitantes da Terra evoluírem. Então começava uma era de maioridade espiritual da humanidade terrestre. Uma vez que Jesus, né, com a sua exemplificação, ele entregou para a gente um código de fraternidade e de amor, né? Foi o que ele ensinou. E ele nasceu no mundo, né, numa hora em que o mundo não estava legal, não. Tinha muitas ideias religiosas e a maior parte dos povos, gente, eles eram politeístas, quer dizer, eles acreditavam em muitos deuses, né? E o mundo seria como se fosse um enorme rebanho desgarrado, né? Cada um fazia o que queria, né? Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades. E muitos cultos religiosos do Oriente, eles caminhavam para um terreno de dissolução e imoralidade. Então, o Cristo veio trazer ao mundo os fundamentos da verdade do amor. E aí, onde ele escolheu? Vocês veem que nasceu numa estrebaria. O primeiro sono de Jesus foi numa manjedoura. Depois, ele não pregou nos palácios, ele não pregou nas casas ricas, ele escolheu os ambientes mais pobres para viver as suas lições sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava os cenários suntuosos dos fóruns, dos templos, para fazer-se ouvir em meio à natureza, nas praias, nas praças, nos campos. Então, as pregações de Jesus dirigiam-se aos mais desprotegidos e desclassificados, para demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas, que ele não tinha vindo para os maiorais. E aí houve um choque, né, gente? Imagine, aquele povo esperava um Jesus guerreiro, que restabelecesse o poderio da nação, né, judaica, hebraica, contra os outros povos. E Jesus veio manso, humilde, falando em perdão, em caridade, em amor. Aí o bicho pegou, né? Porque ele combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo. E ele renovou a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância, do perdão. E espalhou visões de uma vida imortal, ensinando às criaturas que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Quer dizer que essa terra toda é um planeta em que todos nós somos iguais,
que esse negócio de um briga com o outro porque é uma pátria, porque é a bandeira, porque é isso, porque é a minha família, porque é a família do... Nós estamos vendo a nossa irmã África precisando de vacinas contra a Covid e estão lá com tantos países ricos e a vacina não chega até eles. Então, como é que se explica isso? E o povo está indo viajar no espaço para ver se a Terra é azul. Quanto dinheiro jogado fora. Então aí, gente, nós vemos que as pessoas acham que a pátria deles é a única importante, que a casa deles é a única importante, que a família é a única importante. E Jesus veio dizer isso, que não é, que todos nós somos importantes. E essa Covid-19 veio demonstrar que ou nós nos unimos, ou então nós vamos continuar com essa pandemia, porque vai haver variantes disso. Porque se eu estou vacinado, você está vacinado, o outro país está vacinado, mas existe uma grande parte da população no mundo que não está vacinada, esse vírus vai sofrendo mutações e aí ele volta para os outros países com as pessoas vacinadas de uma forma diferente e nós somos reinfectados. Então, essa pandemia é para ensinar solidariedade. E parece que está meio difícil, né? Mas vamos esperar. Já tem muita gente solidária. Vamos esperar as mudanças. Então, Jesus, né? A palavra de Jesus era uma palavra profunda, enérgica, cheia de misericórdia, né? E aí ele mudou, né? Todas as filosofias. Se as religiões da terra, né? Se não fosse a impiedade, a ganância das pessoas, as religiões da terra já teriam se irmanado, em vez de ficar brigando uma com a outra. Uma é terrivelmente algo e a outra é terrivelmente nada. O que é isso, gente? Deus é um só, Jesus é um só. Qual é o problema? Variam as filosofias, mas o Deus nosso é um só. Então, gente, essa mensagem cristã causou um impacto, porque ela veio, né, de frente com o que acontecia. Então, na sociedade da época foi um auê, como a gente diz hoje, né? Porque como que eram as condições de vida na época de Jesus? Vamos dar uma passadinha rápida. Olha, a Palestina, né? A economia da Palestina, ela baseava-se na agricultura e não na pesca. Tinha pecuária, possuía rebanhos de ovelhas, cordeiros e bois. Nas cidades pequenas, né? Havia as feiras, que fazia a troca do produto, era o tal do escambo. E o dinheiro que circulava era reduzido. Havia mercados grandes como Jerusalém. Ali corria dinheiro. Tinha até inclusive comércio que era feito através do templo. E a produção todinha baseava-se no trabalho escravo. E escravo não era considerado pessoa, não. Eram coisas que o dono podia fazer o que eles quisessem. Podia matar, podia comprar, podia vender. E havia escravos por toda parte. Para ter um exemplo, 2/3 da população de Corinto era formada por escravos. 400 mil pessoas eram escravas. Somente 1/3, certo? 200 mil pessoas, elas eram livres. Quando uma pessoa não conseguia pagar uma dívida, ela poderia tornar-se um escravo. Estamos lascados. Já pensou se fosse assim hoje, com essas dívidas do Covid? Ia ter escravo de caminhão, né, gente? Mas era assim, não pagou a dívida, você é um escravo. E a corte romana, né, obrigava a população a pagar impostos, porque eles tinham que manter o luxo. E aí a situação da população era aflitiva, né? Porque a família imperial Herodes, ele cobrava um imposto muito pesado. E ainda por cima eles eram vigiados o tempo inteiro. Mas apesar disso, parecia um caldeirão, as pessoas querendo se rebelar contra Roma e contra o governo de Herodes, que estava lá porque Roma havia autorizado. E
E tem mais, os impostos eram cobrados por romanos e por judeus. Então a gente sabe que a sociedade palestina da época, ela dividia-se em 4 grupos, né? Os ricos, que eram os grandes proprietários de terra, os comerciantes ricos e os elementos provenientes do alto clero. Os grupos médios, que eram compostos de sacerdote, pequenos e médios proprietários rurais e os comerciantes mais chinfrinzinhos, né? Havia o grupo dos pobres, esses eram os trabalhadores em geral, aqueles que trabalhavam no campo e na cidade. E o 4º grupo, gente, eram os miseráveis, os mendigos, os escravos, os excluídos sociais, como por exemplo, os ladrões, os leprosos. Então era composto por isso daí, e era um grupo muito grande. Então a condição de vida dos camponeses palestinos da época de Jesus era complicado. Eles sofriam fraude, roubo, trabalho forçado, eles se endividavam, perdiam terra, porque havia manipulação de dívida. Lembra no começo da história de Paulo e Estevão, quando o pai de Estevão perdeu todas as terras que eram por direito dele? Era assim, chegava um romano lá, queria as terras, inventava um negócio contra a pessoa e tomava, e não havia quem resolvesse. Então, era uma violência epidêmica na Palestina. Jesus, em momento algum, convidou uma revolução política. Ele não tinha na cabeça dele revolução política, mas ele pregava uma revolução social. Quer dizer, ele pregava a igualdade, ele pregava que a pessoa não podia querer tudo para ela. Então, para as classes altas, isso era perigoso. Então, já pensou, você tem um escravo e você bate naquele escravo, você domina aquele escravo, você faz o que você quer com aquele escravo e de repente aparece Jesus e ensina que esse mundo aqui não é tão importante, que essa pessoa vai ter algo melhor do lado de lá. O perigo que isso representa, porque essa pessoa não vai ter tanto medo daquele dono como ele tinha antes. Então a classe alta ficou indignada, né? Jesus, gente, pretendia uma libertação plena. E as regras mínimas de convivência de Jesus, que Jesus pregava, baseavam-se só numa coisa: na caridade. E caridade para Jesus não era dar as coisas, como não é dar as coisas para o espiritismo. Caridade seria compartilhamento de sentimentos e de espaços físicos ou simbólicos, o exercício da boa convivência, o respeito a si mesmo e ao próximo, e o próximo era visto como igual. Aí dá para entender muito bem, né? Porque Jesus foi crucificado. Foi crucificado por isso. Mas tudo aquilo que ele ensinou, além de ensinar, ele vivenciou. Ele vivenciou até o último momento. E depois do último momento, quando ele veio novamente, que eles falam que Jesus ressuscitou, quando Jesus veio, ele ensinou mais de 500 pessoas para que elas se espalhassem e transmitissem sua mensagem. E até hoje ele está aqui, né? Conta conosco para transmitir a sua mensagem. E ele vai estar conosco para sempre, né? Um dia, quem sabe, nós vamos evoluir, a gente vai chegar lá e falar: olá, Jesus. Já pensou que legal? Fica sonhando com isso, mas vai ser muita reencarnação ainda. Mas olha, gente, era o que eu tinha que passar para vocês. Um bom ano de 2022, tá? Que ele seja muito melhor que esses 2 anteriores e que nós possamos realmente ter Jesus em nosso coração e amar o nosso próximo. Que assim seja. Vamos ao passe? Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser.
Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus, pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Isso daí, gente, todo mundo tomou passe, todo mundo bebeu água e vamos então, amanhã vai ter um almoço bem legal, né? Eu espero que 2022 realmente seja um ano que vale a pena para nós, né? Que nós possamos combater essa epidemia e sermos um pouquinho menos egoístas, né? Que é o que a gente está precisando muito. Abração para todo mundo, beijão, tchau, tchau.